Você já sentiu dores pelo corpo, um inchaço nas pernas ou nos dedos? Já se perguntou se isso pode estar ligado com a sua alimentação? Eu me chamo Luiz Poti, eu sou angiologista e cirurgião vascular. E hoje vamos tentar explorar os alimentos que podem estar inchando o seu corpo, que podem te causar dor, desconforto e que acabam passando despercebido. Talvez você já tenha ouvido falar que nós somos aquilo que a gente come. Eu não sei até que ponto você acredita nessa frase, mas experimente comer uma pimenta bem quente, não vai ficar normal. É simplesmente impossível. Você vai logo sentir um calor intenso pelo corpo. Isso é só um exemplo, mas é inegável que a alimentação, sim, ela tem o poder de influenciar o funcionamento do nosso corpo. E o pior é que alguns alimentos têm o poder de inflamar o nosso corpo todo. Então, se você conhece alguém que sofre com essas condições de inchaço, dores no corpo, retenção de líquido ou lipedema, compartilhe esse vídeo que vai ajudar demais. Agora, se você é essa pessoa, fica comigo até o final, porque eu vou falar dos alimentos que mais inflamam o corpo. Alimentos esses podem causar dores e inchaço. Eu vou falar também como você pode evitar. Agora, uma coisa é você ter uma alergia alimentar, que é aquela reação aguda, comi camarão, passei mal. Isso é uma reação aguda e imediata. O que acontece é que muitas vezes a gente pode ter uma agressão lenta dos alimentos, uma inflamação crônica. E isso é mais difícil das pessoas perceberem como uma alimentação ruim pode prejudicar gradualmente, devagarzinho, ao longo do tempo. O problema aqui é justamente esse, uma inflamação mais leve. A pessoa consome o alimento várias e várias vezes, causando inflamação crônica no corpo. Isso realmente pode causar problemas de saúde, incluindo doenças degenerativas, que inclusive as pessoas acreditam que a idade está chegando. Ah, eu tô ficando velho mesmo. Mas isso pode ser só da alimentação. Imagina você melhorar sua alimentação e melhorar esses sintomas todos. Então vamos começar. O primeiro alimento da lista que causa essa inflamação crônica é o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é obtido principalmente da cana-de-açúcar no Brasil, da beterraba na Europa ou do milho nos Estados Unidos. Durante o processo de refinamento, a matéria-prima passa por várias etapas para remover essas impurezas, resultando em cristais brancos puros. Esse processo elimina praticamente todos os nutrientes, deixando apenas a sacarose pura. O açúcar branco é um dos ingredientes mais utilizados na indústria alimentícia. Ele não só adoça alimentos, mas também atua como conservante e melhora a textura e a cor dos produtos. Inclusive, até alguns alimentos salgados levam açúcar. Você sabia disso? Isso acontece porque o açúcar tem propriedades que viciam o nosso organismo. Ele aumenta a nossa adicção. Você fica mais viciado naquilo. O consumo excessivo de açúcar, ele está diretamente ligado ao aumento da obesidade. Isso todo mundo já sabe. Agora, ele contribui para um consumo calórico elevado sem oferecer nutrientes essenciais, resultando em ganho puro. É a caloria pobre. Você simplesmente é caloria, mas não tem nenhum nutriente. Além disso, ele aumenta os níveis de açúcar no seu sangue. Em excesso, pode sobrecarregar o pâncreas e, no longo prazo, levar ao desenvolvimento da resistência insulínica e até o risco de um diabetes, que é um fator chave, principalmente o diabetes tipo 2. E o perigo é que as pessoas associam o açúcar apenas ao consumo do café. Ah, é aquele cafezinho, é só cortar o açúcar do cafezinho. Aí, acreditam que está tomando pouco açúcar, porém, tem muito alimento industrializado e processado que tem muito açúcar escondido. Por exemplo, uma lata de refrigerante pode conter até 10 colheres de chá de açúcar, que ultrapassa a quantidade diária recomendada. É muito açúcar. Então, é importante criar o hábito de sempre olhar bem os rótulos da embalagem para ter certeza do que você está consumindo. O segundo alimento da lista é o sal. E ao contrário do que muitos pensam, ele não é apenas vilão. O sal, ele é essencial para diversas funções corporais, como, por exemplo, a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, a transmissão de impulsos nervosos e até a contração muscular. No entanto, o consumo excessivo de sal pode ter efeitos adversos. Assim como o açúcar, uma grande parte do sal consumido nos dias de hoje não vem diretamente do sal da mesa. Novamente, ele está muito presente em alimentos processados, como pães, molhos, embutidos, enlatados, aqueles snacks. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que adultos consumam menos de 5 gramas de sal por dia. Se você tirar o sal da sua dieta, você vai chegar a isso fácil. No entanto, em muitos países, o consumo médio é quase o dobro desse valor. O excesso de sódio aumenta a retenção de líquidos, causando inchaço, especialmente nas extremidades, como os pés, tornozelos e nas mãos. E esse efeito é frequentemente notado após refeições ricas em sal. Quem nunca ficou com aquele inchaço na segunda-feira depois do churrasquinho no domingo? Sem falar que o excesso de sal ele pode contribuir para a elevação da pressão arterial, além de promover dores articulares, aumentando a inflamação crônica no seu corpo. Pode até mesmo prejudicar os rins pela sobrecarga exigida para excretar o sódio extra, e essa sobrecarga pode inclusive contribuir para a formação de cálculos renais e, em casos avançados, até insuficiência renal. O terceiro alimento da nossa lista que pode te deixar inchado e com dores é o glúten. O glúten nada mais é que a junção de duas proteínas, a gliadina e a glutenina. E a sua principal função é dar elasticidade à massa. E aqui já vem a primeira pegadinha. O glúten, ele não apenas está presente em pães e massas, mas também em muitos produtos inesperados. Uma vez eu vi uma carne temperada que estava lá, contém glúten. Molhos tem muito, sopa tem muito,
muito e até certos medicamentos e cosméticos. Estima-se que 6 a 7% da população mundial tem a sensibilidade ao glúten. Algumas pessoas relatam inchaço, dores abdominais, cansaço e outros sintomas após consumir o glúten, mesmo sem um dano intestinal visível. Algumas pesquisas sugerem que o glúten pode agravar a inflamação em pessoas com condições como artrite reumatoide, por exemplo, doenças inflamatórias, levando a mais dores articulares e a piora do inchaço. Inclusive, eu poderia gravar um vídeo completo somente sobre o glúten, porque é muito extenso. O que você acha dessa ideia? Deixe aqui seus comentários. Se você quiser, eu faço um vídeo sobre glúten. Bom, vamos ao nosso quarto alimento da lista. É o álcool. O álcool é um fator de risco para mais de 200 condições de saúde, incluindo doenças hepáticas, risco aumentado de câncer, risco de doenças cardiovasculares, problemas mentais. O álcool, a gente sabe que farmacologicamente ele tem um efeito diurético, e por isso ele pode promover uma desidratação. Paradoxalmente, isso pode levar o corpo a reter mais líquidos como resposta, resultando em inchaço, especialmente nos rostos e nas mãos, nos pés, por exemplo. O consumo de álcool, ele pode causar inflamação no corpo, contribuindo para aquele inchaço abdominal que a gente bem conhece da pessoa que bebe bastante. Isso é particularmente visível em casos de consumo crônico, onde o fígado pode ser afetado inclusive. Além disso, ele irrita o revestimento do estômago e do intestino. Isso pode causar dor abdominal, náusea, aquela vontade de vomitar. O ideal é parar com esse hábito. Hoje, quando a gente fala sobre álcool, o correto é a tolerância zero. Mas para algumas pessoas que não conseguem fazer isso, é importante pelo menos manter bem hidratado durante o consumo discreto ou moderado de álcool. Porque isso ele pode ajudar a minimizar, a mitigar os efeitos do inchaço e da desidratação. O quinto alimento também é uma bebida tão prejudicial quanto o álcool, que são os refrigerantes. O consumo global de refrigerantes atinge bilhões de litros anualmente, nos Estados Unidos, no México e o Brasil liderando essa lista pelo consumo per capita. O grande problema é que o consumo excessivo de refrigerantes ele está associado a várias condições de saúde, incluindo obesidade, problemas dentários, diabetes tipo 2, risco de infarto, de derrame, tudo isso. Como a gente já falou antes, muitos refrigerantes contêm altas quantidades de açúcar. Uma lata de 330 ml padrão pode conter até quase 40 gramas de açúcar, o equivalente a cerca de 10 colheres de chá. É muita coisa. Além disso, como é que um refrigerante ele pode causar um inchaço e dores do corpo? Bom, o dióxido de carbono adicionado aos refrigerantes cria aquelas bolinhas e pode levar a um inchaço abdominal, a gases e a um desconforto digestivo. Refrigerantes, de uma forma geral, os diet, eles contêm um alto teor de sódio. Coca Zero, por exemplo, pode contribuir para a retenção de líquidos, exacerbando também o inchaço em algumas pessoas. O consumo regular de refrigerantes açucarados, eles podem contribuir para processos inflamatórios do corpo. Isso pode piorar condições como artrite, doenças articulares, uma série de processos. Hoje em dia, existe a água com gás saborizado, que pode ser uma ótima alternativa para ficar no lugar do refrigerante, por não conter açúcar. Seria uma opção. Agora que você já sabe os alimentos que inflamam seu corpo e te deixam inchada, que tal você descobrir os alimentos que vão melhorar a sua circulação em poucos dias? Esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, para você assistir, basta apertar a imagem e eu te espero lá. Um abraço.